No vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 ações que custam abaixo de R$ 10, mas que nem por isso são necessariamente uma oportunidade. Elas pagam bons dividendos, na verdade muito bons dividendos, elas custam aparentemente barato, mas nem por isso elas são boas opções para você investir o seu dinheiro. E eu estou falando de 3 ações e eu vou mostrar a diferença entre um ativo ser barato e um ativo custar pouco, porque um ativo que custa ali 5, 7, R$ 10 é um ativo que custa pouco, mas não necessariamente é um ativo barato. Então, se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Rodrigo Pilati. Aqui, nesse canal, eu te ajudo a investir de um jeito simples e seguro para gerar renda passiva, e é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Bora para cima. O Luiz Barsi, ele tem uma frase que é muito bonita, que é muito pomposa, mas que ao mesmo tempo é uma falácia gigantesca. Ele diz que os dividendos alimentam o bolso, mas que o patrimônio alimenta o ego. Só que se a gente fizer a lógica inversa, sem patrimônio, você não constrói porcaria nenhuma de dividendos. Você precisa ter um patrimônio elevado para ter o seu recebimento de dividendos de forma pelo menos satisfatória. Ou isso, ou o teu bolso morre de inanição. Então, já que ele costuma falar que os dividendos alimentam o bolso e que o patrimônio alimenta o ego, sem patrimônio, o teu bolso vai morrer de inanição, vai ficar desnutrido, não vai conseguir se alimentar. E por isso mesmo que, quando a gente olha só para o pagamento de dividendos, a gente está fazendo uma baita cagada no mercado financeiro. A gente tem que analisar outros contextos, como o potencial de crescimento e valorização das empresas, pensando no crescimento patrimonial. A gente tem que olhar se aquela empresa está realmente entregando aquilo tudo que ela aparenta estar entregando, se não é algum dado que está sendo maquiado, se não é algum dado que está sendo disfarçado para gerar um burburinho, para gerar um movimento para que aquela empresa ou para que aquela ação se valorize, como aconteceu lá atrás, lá em 2013 com a Oi, como aconteceu mais recentemente com a IRB, né, ali na época de 2020, perto do período de pandemia, aconteceu com a IRB. Então, essas empresas, algumas empresas, elas podem maquiar o seu balancete, os seus dados contábeis, enfim, como as próprias lojas americanas fizeram, né? Elas podem maquiar isso para fazer com que os investidores se interessem, essas ações se valorizem e elas maqueiam o mercado por algum tempo. Uma hora ou outra, esses problemas eles vão vir à tona e quem acreditou naquela empresa, quem comprou e se interessou em se tornar sócio daquele negócio, acaba ficando com o pincel na mão. E esse é o pior sentimento para um investidor, ver ali o seu patrimônio derreter 60%, 70%, 80%, 90%, quando na verdade o que a gente quer é ver ele valorizando 15%, 20%, 30%, 40%, 50%, 100%, 200%, 1000%, ao invés de decair. Então, a ideia é mostrar a diferença entre ações baratas, ações que têm potencial de crescimento e valorização, mostrar algumas ciladas e, contestando aqui o grande Luiz Barsi, mostrar que patrimônio é sim importante para a construção do seu dividendo. Então, a primeira ação que a gente vai ver, é essa que está aqui na tela, é a ação de código BSLI4 BRB, Banco BRB. Então, ela está hoje aí na casa dos R$8, né? A cotação atual perto de R$8. E se a gente for olhar os dividendos, olha o dividend yield dos últimos 12 meses, quase 52%. Então, ela está pagando quase metade do que ela custa em dividendos. Aí, então, perto de R$4 ela pagou em dividendos, o que é bastante interessante. Agora, será que essa ação é uma oportunidade? Será que ela é uma ação que pode ser parte da minha carteira de investimentos? Pode fazer parte do meu portfólio? Aí entram alguns critérios que a gente precisa adotar. E aqui eu adoto alguns critérios. A ação ela precisa ser barata, ou seja, o preço dela com relação ao que ela entrega, ao que ela tem que estar abaixo. É como se eu fosse comprar um apartamento que custa 500 mil, que vale 500 mil, desculpa, e eu pagasse 200 mil reais nesse apartamento. Isso é um apartamento barato. Um apartamento de 200 mil não necessariamente é um apartamento barato. Agora,
Se ele vale 500 mil e eu estou pagando 200, aí sim ele é barato. Agora pensa que é um apartamento que está todo arrebentado, todo detonado, cheio de dívida, tem, sei lá, 1 milhão de dívida e eu pago 200 mil no apartamento, não é barato. Eu tenho ainda 1 milhão de dívida para pagar, então acaba saindo mais cara a emenda do que o soneto. Então, a estratégia toda tem que visar não o preço, mas sim o valor do ativo. E para analisar o valor do ativo, a gente tem aqui alguns critérios. O primeiro critério que eu analiso, para saber se é um bom investimento ou não, para saber se é uma ação que vale a pena eu mirar os olhos para ela, olhar com mais carinho, com mais atenção e com mais cuidado, é a liquidez. A liquidez não tem nada a ver com o preço, mas mostra quanto dessa ação é negociada no mercado. Porque se essa ação é pouco negociada no mercado, a chance de eu comprar esse ativo e ficar com ele na minha mão e ficar segurando essa bucha e não conseguir passar ela para frente é muito grande. Ou de eu comprar esse bom negócio, mas na hora que ele para de se tornar um bom negócio, naquele momento que está chegando ali o momento chave de venda, eu também não vou conseguir me desfazer. Então acaba também não sendo um bom negócio. Teve uma valorização, mas ninguém quer comprar, e aí? O que adianta você ter um ativo que se valorizou, que cresceu, e ninguém quer, ninguém se interessa por ele? Não adianta nada. Então, o primeiro ponto é olhar a liquidez. E a liquidez desse ativo aqui é péssima. R$38 mil na média por dia nos últimos 2 meses. Isso é muito baixo mesmo. Um investidor mediano consegue comprar 100% das ações negociadas em um dia. Então, mostra que comprar ações desse banco, pensando aí em crescimento patrimonial, pensando em fazer swing trade, a não ser que você queira segurar para o resto da tua vida e morrer sócio do BRB, coisa que eu não recomendo. Mas, se você pensa em fazer swing trade, aplicar estratégias de crescimento e valorização, essa liquidez é muito baixa, então eu já nem olharia para esse ativo por esse motivo. Mas vamos analisar outros. Vamos analisar a questão de valor, a questão para ver se ele está realmente barato ou não. Um dos aspectos que eu olho é o PL, preço sobre o lucro. Abaixo de 10 é uma ação ok, é uma ação que tem possibilidade aí de crescer, é uma possibilidade dessa ação estar barata. Analisando junto com outras métricas, existe a possibilidade dessa ação estar barata. E o PL aqui está bem acima, quase o dobro, né? 19,87. Então está bem acima de 10, já mostra que essa ação não está barata. Apesar de pagar bons dividendos e apesar do preço sobre o valor patrimonial, o PVP, é o preço dividido pelo valor de patrimônio por ação, informa quanto o mercado está disposto a pagar sobre o patrimônio líquido dessa empresa. Estou lendo aqui para explicar melhor o que é isso, mas também, preço sobre o valor patrimonial. Se está 1, então o preço dividido pelo valor do patrimônio está 1, beleza, é isso que a gente quer. Se está acima disso, é porque ela está levemente valorizada ou muito valorizada, vai depender aí de quanto acima está. No caso, 1,05 está levemente valorizada. E o que prova isso é esse dado aqui, o VPA, que é o valor patrimonial por ação, que é o valor do patrimônio líquido dividido pelo total de ações. Então, se a gente pega o patrimônio líquido e divide pelo total de ações, a gente tem uma noção daquilo que o mercado precifica, né? De como o mercado precifica aquela empresa. Nesse caso, é como se a empresa tivesse um valor para o mercado de R$ 7,58. Um exemplo aqui, tá? R$ 7,58. A cotação dela está 8, então ela está levemente acima, o que mostra que essa ação não está barata. Você estaria comprando R$ 7,58, mas pagando R$ 8 por esse R$ 7,58. Então, teoricamente, você já está perdendo aí cerca de 50 centavos, 42 centavos, você já está perdendo comprando esse ativo. Apesar de ser um ótimo pagador de dividendos, apesar de ser um ativo considerado barato porque o preço dele é baixo, a gente analisando as métricas vê que ele não é barato. Ele só tem um preço baixo, mas ele custa acima daquilo que deveria, então ele é um ativo caro. Por isso mesmo, eu nem olharia para esse tipo de ativo, sem contar que a liquidez dele é ridícula. Então, BRB paga bons dividendos, é uma empresa considerada sólida, mas é um investimento péssimo nesse momento. A segunda ação que eu vou mostrar aqui na tela é a Ambipar SA, que é comércio, material de transporte, enfim, o código dela é EPAR3. Essa ação está custando
cerca de R$ 4,91 na data de hoje. Analisando as mesmas métricas, o PL dela está acima, ó, 12,71. Então é uma empresa que está cara. Pagou um puta dividendo, 37,4% de dividendos, então aí mais do que R$ 1,30, R$ 1,40 aproximadamente, R$ 1,45, pagou de dividendos, então é um baita de um dividendo comparado com o valor da ação, mas veja que o PVP não vai de acordo com aquilo que a gente espera e que o VPA seria de aproximadamente R$ 3,68. Então, ó, R$ 4,91 é bem acima. Veja que o VPA e o PVP, eles andam meio juntos. Quando é muito alto um, o outro também vai subir ou vai ser... a diferença, né, entre o VPA e a cotação, ela vai aumentar conforme o PVP seja maior. Então, para não confundir a cabeça aqui, quanto maior o PVP, maior a diferença entre o VPA e a cotação da ação. Então mostra que, apesar de ser uma ação que esteja pagando um puta dividendo, que pagou, né, nos últimos 12 meses, um puta valor de dividendos, uma ação que está relativamente com preço acessível, com preço baixo, ela é uma ação que tem um patrimônio, um preço sobre o patrimônio muito elevado, sobre o valor patrimonial muito elevado, o valor patrimonial dividido pelas ações também é um valor que está muito descasado com a cotação atual e o preço sobre o lucro não condiz com aquilo que a gente busca, que é de um valor abaixo de 10. Então, essa ação, apesar de ser uma ação que está ali relativamente barata no olhar geral do mercado, ela não é uma ação interessante para você entrar. Outro fator é o volume médio, né, gente? Pô, na boa, R$42 mil, um investidor médio compra isso aqui num dia e ele fica com o pincel na mão também, caso precise vender. Então, definitivamente, essa aqui não é uma boa opção de empresa que paga dividendos, que está barata e que tem potencial de crescimento. Vamos ver agora a próxima empresa e o código dela é SYNE3, assim, propriedade tecnológica e blá blá blá, que é a exploração de imóveis, tá? Uma empresa do setor imobiliário. O setor imobiliário vem sofrendo muito quando a gente pensa em fundos imobiliários. Quando a gente pensa em fundos imobiliários, a gente vê que eles estão derrapando, essas novas medidas do governo, vai tributar, não vai, 15%, 5%, o que vem, o que não vem e tal. Os fundos imobiliários eles estão derrapando e já faz quase um ano que eles estão nesse processo de derrapagem. Em contrapartida, a construção civil é algo que está cada dia mais crescendo. Se você olha pela janela do seu apartamento, como eu faço aqui da janela do meu, eu vejo vários prédios subindo o tempo inteiro. A cidade está aumentando, as construções estão explodindo. Então, o setor imobiliário, quando a gente pensa no quesito construção, ele está bacana, incorporação, exploração imobiliária, construção, novas moradias e etc. Apesar do juro caro, né? Apesar do financiamento estar caro, mesmo assim é um processo em evolução e crescimento a exploração de imóveis. E quando a gente olha para as métricas dessa ação, a gente vê que aqui a cotação dela hoje cerca de R$ 5,67. O volume médio, olha a diferença, enquanto uma era 30 e poucos mil, 40 e poucos mil, essa aqui 2.800.000. Pô, para você comprar em uma ação 2.800.000, você tem que ter muita bala na agulha. Então, para um investidor médio, 2 milhões, porra, é mais do que precisa. O básico é ter pelo menos 500 mil por dia de liquidez na média, nos últimos 12 meses. Então, fixa isso, acima de 500 mil, beleza, já é um ativo que você pode ficar de olho. Abaixo disso, corta. Ah, Rodrigo, é 490 mil. Você delimitou 500 mil, 490, corta e dane-se, beleza? Seja criterioso e siga à risca os teus critérios. Bora lá. PL, ou preço sobre lucro, olha que interessante, né, cara? 1,55, então a média de 1 ano e meio para você recuperar o teu investimento. Cara, perfeito. Preço sobre valor patrimonial, abaixo de 1, então 0,80. Pega aqui o VPA, que seria o preço teórico dessa ação, R$ 7,15. Está 5,67. Então aqui ó, tem um potencial de crescimento de quase 1,50 por ação, que é maravilhoso. E o dividend yield é uma afronta, vai.
123,6%. Então é como se você tivesse recebido quase R$ 7 de dividendos numa ação que você pagou R$ 5,67. Por quê? Aí tem que estudar os pormenores dessa empresa, tem que entrar em detalhes aqui para ver se isso não é algum tipo de coisa pontual, de alguma transação extraordinária que ela fez, mas pelos dados, analisando fundamentos, a gente vê que é uma empresa que está barata, que está com o preço abaixo do valor patrimonial, então ela tem potencial de crescimento, que é um valor patrimonial sobre ação acima da cotação de hoje, então ela tem margem para crescer, pagou puta dividendo, tem um baita de um volume todos os meses, em teoria é uma boa ação para investir. Em teoria é uma ação condizente com as expectativas de recebimento de dividendos e também de crescimento patrimonial. Por isso, a Cine é sim uma empresa para você ficar de olho, analisar com mais cuidado e eventualmente até aportar algum valor nela, se fizer sentido com toda a tua estratégia. Beleza? Então, o Barsi que me desculpe, mas sim, patrimônio importa e não é só para o ego, é para alimentar o bolso com dividendos. E se você concorda com isso, se você discorda disso, enfim, comenta aqui embaixo, bota a tua opinião, comenta se você investe em alguma dessas 3 empresas, se você tem critério de liquidez para analisar, para eventualmente comprar uma ação ou outra, se você nem olha para isso, que se dane, eu quero comprar uma empresa e ser sócio pro resto da vida, eu quero saber a forma como você investe, que isso vai me ajudar a trazer conteúdos que conversem melhor contigo. Eu fico por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo. Não esquece de curtir esse conteúdo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e até o próximo.